Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo. Esperamos que estejam todos bem em suas casas e prontos para mais um estudo desse Evangelho. E aí, fechando os nossos olhos, vamos orar. Senhor amado, que nesse momento possamos encontrar a paz necessária para nos dedicarmos aos estudos de hoje. Que possamos deixar para trás as preocupações diárias e que possamos incorporar os aprendizados em nossas vidas, dando assim mais um passo em nossa caminhada. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que nos é ofertada. E para isso, em conjunto, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o subtítulo de hoje é O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade, nos fala o Evangelho, deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons Espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações, não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que, em vos exortando incessantemente a prece e a evocação mental, que iremos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei com que um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindreis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir-nos aos vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou a acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção pela obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco e para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício ou cobrir-se de cinzas. Não, ainda mais uma vez eu digo não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na nossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer com que se vele a face do que vos amam e vos dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente Ele nos abençoa. Uma reconceituação da pureza moral, virtudes e vida em sociedade nos é mostrada então neste capítulo. Vejamos, o paradigma da caridade e benevolência mútua dão a base para a revisão da relação do espírita com a sociedade. Uma nova ordem surge sob esse prisma do espírito, regendo a vida em comum. E na doutrina dos espíritos há uma lei regendo o caráter social do homem. É a lei de sociedade. E o nosso objetivo nesse estudo será o de descobrirmos qual o comportamento ideal
para o homem e a mulher no mundo em que vivemos e como podemos conviver com os prazeres e com as tentações terrenas sem que nos deixem dominar por elas. O homem se mostra na visão espírita como um projeto de si mesmo. Todas as oportunidades de convívio entre os nossos semelhantes se encerram em oportunidade de exercitarmos o bem. A vida não improvisa, não há encontros casuais. Estamos o tempo todo atraindo para o nosso convívio pessoas que se afinam com a nossa maneira de ser e de pensar. Constituímos-nos naquilo que nos esforçamos por ser ou naquilo que permitimos à vida nos edificar. Somos produtos e agentes dos nossos próprios esforços e de nossas próprias criações. O autor, o Espírito Protetor, inicia conclamando a todos que se reúnem em nome de Deus, pedindo a assistência dos bons espíritos, que o façam com um sentimento de piedade por toda a humanidade, afastando qualquer pensamento fútil ou mundano que possa perturbá-los. Que nesse momento os corações estejam purificados, a fim de que possam elevar-se até a espiritualidade maior no sentimento e no pensamento. Somente assim, os bons espíritos podem agir em favor dos suplicantes, pois eles precisam encontrar neles as condições necessárias para inspirá-los, fortalecê-los na caridade e na justiça. O autor do texto nos esclarece que não está incentivando uma vida mística, afastada da sociedade. Relembremos, aspas, vivei com os homens do vosso tempo como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fechou as aspas. A humanidade da Terra é constituída de espíritos muito imperfeitos, como nós, principalmente na distância entre o desenvolvimento intelectual e moral. Uma das nossas características é a heterogeneidade de pensamentos, de prioridades, de filosofias, de estratégias de viver, diferenças muitas vezes antagônicas provocadas pelo nosso livre-arbítrio que dificultam o interrelacionamento. Assim, nesses choques consequentes dessas diferenças, a Terra oferece condições favoráveis ao aperfeiçoamento moral de cada um de nós, embora essas condições, essas situações, possam ser dolorosas muitas das vezes pela rebeldia dos homens. No esforço de uma convivência pacífica entre os desiguais e os diferentes, pela interdependência dos homens entre si, todos têm a oportunidade de desenvolver seu potencial espiritual. Essa necessidade se evidencia cada vez com mais clareza também entre as nações, justamente pelos avanços científicos e tecnológicos que a inteligência humana descobre e cria. A ligação com o Criador é sempre necessária e salutar. O homem pode participar das alegrias e prazeres humanos não fazendo mal a ninguém, nem a si próprio, estando sempre com a mente e o coração voltados para o bem, ou seja, pedindo sempre a proteção divina a fim de que Deus possa purificar e santificar os seus atos. Com essa atitude de confiança, terá forças para não fazer algo da qual possa envergonhar-se e que contraria as leis divinas. Mesmo em um mundo de expiações e de provas, pode o homem sentir-se feliz mantendo seus propósitos de sentir, pensar e fazer somente o bem. Não há mérito algum em nos isolarmos do mundo sob a alegação de que não queremos nos contagiar pelos vícios e pelos prazeres da terra. É exatamente no contato com as facilidades da vida que a religião batizou de tentações, que nós vamos então nos melhorando. Resistindo ao arrastamento das nossas más tendências, damos mostras a nós mesmos do nosso gabarito para enfrentar o mal que ainda existe em nós. Quando Jesus disse sede perfeitos, ele sabia das dificuldades humanas, mas sabia também que somente nas lutas da vida em mundos materiais pode o espírito imortal, pela sua perfectibilidade, fazer sua evolução através das experiências no desenvolvimento da inteligência e da moralidade, sempre com o amparo dos que estão em graus mais elevados. Jesus indicou o modo como atingir essa perfeição. Devemos exercitar a caridade sem quaisquer limites, uns para com os outros, o que está ao alcance de todos, pobres e ricos, ignorantes e instruídos. E isso só pode ser feito no contato uns com os outros, em qualquer lugar ou situação. Aquele que se isola perde as oportunidades de praticá-la.
Podemos, por um determinado tempo de nossa vida material, que pode ser maior ou de menor duração, viver de forma descuidada, indiferente, sem a menor noção de solidariedade, vivendo somente para nós, esquecidos de tudo e de todos que nos cercam. Uma vida egoística, como já dissemos, onde tudo que interessa são as satisfações das nossas vontades e nada mais. Mas sempre existe o mais na vida de cada um de nós. Chega para todos aquele momento em que se acende uma luzinha vermelha em nossas mentes e passamos então a nos perguntar e questionar: afinal, quem realmente sou eu? O que estou fazendo neste mundo? De onde eu vim? Para onde eu vou e qual será a minha destinação? São perguntas que brotam na mente de todos nós, uma a uma, em determinados momentos das nossas vidas. Essas considerações, essas perguntas que passam a martelar a mente do ser humano, podem demorar a chegar, mas chegam, podem crer. Para atingir esse estágio, o homem pode consumir mesmo muitas existências, de forma que, de experiência em experiência, de luta em luta, de queda em queda, ele vai moldando o seu caráter. Em um dos muitos diálogos com seus discípulos, Jesus exortou a todos dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Evidentemente, o Mestre não queria com tal exortação dizer que todos podem chegar à perfeição do Pai Celestial. Deus é um só, é único, é onipotente, é a causa primária de todas as coisas e a criatura jamais poderá igualar-se ao Criador. O que certamente Jesus quis dizer é que todos possuímos dentro de nós um potencial de crescimento espiritual que nós mesmos desconhecemos e que muito mesmo poderemos fazer dentro daquilo que ele pregou e exemplificou. Mas como chegar a esse estágio de perfeição relativa face à perfeição absoluta de Deus? Já pensou nisso? As lutas a que somos compelidos a enfrentar no mundo, as desavenças, as incompreensões, as atitudes alheias que nos chocam, as pessoas com grau de parentesco ou não, que gozam de nossa intimidade, que vivem conosco no dia a dia e que tantas vezes agem de forma a agredir ou contrariar o nosso modo de ser e de pensar, são outros tantos obstáculos a impedir ou a retardar o nosso esforço no bem. Como vencer tudo isso? Como superar tantos obstáculos, se a vida material nos oferece tão somente algumas dezenas de anos de existência, 50, 60, 80 ou até mesmo 100 anos, que constituem um espaço de tempo muito pequeno para que tenhamos condições de atingir um grau de tolerância, de paciência, de tamanha capacidade de perdão, para amar os que nos odeiam, perdoar os que nos ofenderam, abraçar os que nos traíram e compreender o irmão faltoso, o irmão necessitado de compreensão e de carinho. Foi para responder a tantas perguntas, esclarecer tantas dúvidas, que Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos superiores, codificou a doutrina espírita, interpretando com clareza esse pensamento de Jesus. Não resta a menor dúvida que, baseando-nos no raciocínio simplista de uma só existência, torna-se praticamente impossível conciliar alguns dos ensinamentos de Jesus com a realidade da vida, ao passo que, com a reencarnação, sublime concessão de Deus para com todos os seus filhos faltosos, tudo se esclarece e tudo se torna mais fácil de ser entendido. Com a lei da reencarnação, já não somos os condenados ao sofrimento eterno. Todos nós, espíritos falíveis, estamos sujeitos a cometer erros e somente a certeza da reencarnação nos fortalece para prosseguir a caminhada. O apóstolo Paulo, num rasgo de humildade, exclamou, aspas, sinto que faço o mal que não quero, mas não faço o bem que eu desejo, sintetizando assim naquele momento as dificuldades que encontramos pelo caminho. Mas para demonstrar que temos condição de superar todos esses obstáculos, ele afirmou, alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e preservai-vos na oração. E exortando os discípulos a atitudes corajosas, também nos disse, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E no final da sua jornada ele afirmou, combati o bom combate, terminei a minha tarefa e conservei a fé. Numa de suas belíssimas parábolas com conteúdo extremamente significativo, Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade.
Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a única condição. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implica abrangendo todas as outras, tais como a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência e etc. A moral cristã não visa criar condutas artificiais. Convida-nos, conforme afirmou J. Herculano Pires no seu livro Curso Dinâmico de Espiritismo, da seguinte maneira, aspas, a evoluir não por fora, mas por dentro. Reflitamos nisso. Pensar que somos melhores que os outros somente porque hoje o convite de Jesus à renovação espiritual nos toca o coração é pura pretensão. Ainda somos vulneráveis ao chamamento dos vícios e das atitudes do passado, e é trabalhando dia a dia que realmente vamos nos diferenciando do homem velho que fomos para nos tornarmos homens e mulheres de bem, conforme nos ensina o Evangelho. Muitos perguntariam ainda, como o espírita deve se comportar? O que pode ou o que não pode fazer? E a resposta é muito simples. O espírita faz o que quiser e achar certo. Em momento algum, o Espiritismo faz exigência de como se comportar, de se vestir, ou uma lista do certo ou do errado. Contudo, os espíritos superiores que já caminharam mais do que nós e que seguem o caminho indicado por Jesus, orientam a humanidade com seus conselhos e aprendizados, sempre estimando o progresso da mesma. Ninguém precisará se transformar da noite para o dia, mas a vontade sincera de ser uma pessoa melhor abre espaços para que espíritos benevolentes se aproximem de nós e nos ajudem no que for possível. Então, se esforçar para purificar os sentimentos e os pensamentos é fundamental. O Espiritismo destaca esse aspecto como sendo fundamental para o nosso equilíbrio, a necessidade de um sentido para a nossa vida. E aí eu me questionei, afinal, o que seremos? Seremos o que nos projetarmos. Seremos frutos dos nossos pensamentos, de nossos atos. E nesse particular, na medida em que estende a vida para além das fronteiras da morte e estabelece uma cadeia de desenvolvimento, a doutrina espírita viabiliza a integridade do equilíbrio pela extrapolação da perspectiva humana, dando ao ser um significado real para a sua vida. De modo que não nos resta dúvidas em torno do roteiro a seguir. E interrogou Kardec aos prepostos da espiritualidade maior, que está no Livro dos Espíritos, na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta foi simples: Jesus. Jesus jamais se furtou de conviver com o povo. Ele afirmou textualmente que os sãos não necessitavam de médico, conviveu com prostitutas, ladrões e desequilibrados de toda a ordem. A todos amou, amparou e esclareceu. E se nos afirmamos cristãos, não podemos ignorar a clareza dos exemplos dados por ele. Ademais, Jesus afirmou que toda a lei divina resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É incoerente amar a Deus acima de tudo, mas desprezando o mundo que ele criou, na construção de si mesmo. O homem é o que ele faz de si. Mas, na realidade, quem faz sucesso no século XXI é o homem que não precisa dominar, competir ou mostrar que é uma fortaleza. No momento, o homem sofre o impacto das relações modernas, líquidas, da paternidade. Deixou de ser mero assistente para assumir as crianças da casa, novas tarefas da casa, na relação e, ao mesmo tempo, desenvolveu a espontaneidade e a sensibilidade e tem aprendido o que é devoção. A escolha mais inteligente é aquela que aposta no respeito, no companheirismo e na admiração. O homem do século XXI quer e demonstra o desejo por mudanças, seja na busca da 2 a 2, seja no direito de sentir emoções. Hoje em dia, um homem sensível, ele demonstra uma inteligência maior, uma maior visão e uma habilidade bem melhorada. Enxerga mais além e aprecia qualquer faceta da vida. E o melhor, eles não têm mais medo de dizer o que sentem. Já parou para pensar nisso? O homem do século XXI aprecia os detalhes que tornam o mundo especial. O ser humano dá aos seus primeiros passos do século XXI e hoje o seu mundo é marcado por uma intensa crise,
abrangendo a sua natureza de ser. O seu cotidiano ele é marcado pelas crises do trabalho e do mundo do rico versus o mundo do pobre, das imigrações, do xenofobismo, da violência, do aquecimento global, da crise da água, enfim, de uma crise na sociedade como um todo. Mas não devemos esquecer que ele ainda é o ator transformador da sua própria história. No seu status de cidadão, existe a perspectiva da mudança e da revolução no seu cotidiano, traduzido pela dinâmica das relações sociais, estabelecendo uma possibilidade de convivência junto aos diferentes. Assim, na construção de sua atuação, baseados na luta e nos conflitos sociais que o impulsionam às suas conquistas e buscam para ele um mundo ideal. Não há uma fórmula única para criar um novo modelo de homem para o século que se inicia. O mais importante é criar a liberdade na sociedade que permita a cada indivíduo escolher o seu estilo de vida. Pois a liberdade, no final, é a espinha dorsal da diversidade e de todos os seus aspectos. Vamos perguntar para o nosso questionamento: quem é o homem do século XXI? É tão difícil encontrar uma definição para este homem, mas há quem diga que ele é um individualista, frio, calculista, por não se preocupar com os sentimentos alheios e também ser um dissimulador. Será o homem do século XXI esse ser desprovido de altruísmo? Será que não é capaz de sentir a dor do outro, senão pelo menos de as compartilhar? Será um monstro? Que mistério é este que cerca o ser humano, ser esse que nenhum de nossos sentidos conseguirá alcançar e mais compreender o que se passa no mais íntimo da alma de cada um? O homem de hoje caminha para um mundo de erros e acertos, de limites e possibilidades, diferentemente do conservadorismo de antes. Busca um equilíbrio entre ser homem e ser humano. Percebe que a sociedade e o pensamento mudaram, evoluíram. Foi constatado que existe a dificuldade para a transmissão dos valores masculinos, pois ainda confundem o masculino com o machismo. Um ponto positivo é o movimento dos pais, os homens, buscando uma aproximação afetiva com seus filhos. Aos poucos estão descobrindo a importância paterna na vida dos filhos e vice-versa. No relacionamento dual, foi verificada a necessidade de encontrar um equilíbrio nos diálogos, de conhecer um pouco mais a dinâmica do companheiro ou da companheira. O homem também deve buscar se libertar dos pesos e cobranças que a sociedade impõe, se permitindo conhecer um pouco mais dos valores femininos que estão no seu interior, sabiam? Nós temos. E fazer uso desses para lhes quando convier. E com isso, não é possível parar no tempo. É preciso acompanhar a evolução. É preciso mudar o comportamento. Afinal, a sobrevivência é garantida ao homem mais adaptado ao ambiente em que ele vive. Fica então a nossa reflexão final. Quem é o ser humano? Ele faz aquilo que acredita ser? Certamente ele faz isso de maneira gradativa. É um momento de transição, não de metamorfose completa. E vai levar muito tempo para ele conquistar isso. Pensem nisso. Que conseguimos então, nesse final, orar por todos aqueles conhecidos ou não, que se achem em sofrimentos físicos ou morais, em aflições. Vamos solicitar uma vibração de paz e harmonia para a humanidade que passa por esse momento tortuoso, que essa harmonização chegue aos locais de dor como creches, asilos, hospitais, albergues, que sejam harmonizados os profissionais de saúde que estão na frente de batalha contra a pandemia, que se harmonize as casas de oração nos seus diversos segmentos, bem como a nossa casa espírita, que se harmonize os dirigentes desse nosso planeta para que possam ter boas intuições, e pedimos também uma harmonização para o nosso ser espiritual em especial. Uma outra harmonização onde ela se fizer necessária. Se você gostou, se inscreva no canal, clique no sininho, também na mãozinha, faça críticas e comentários e, se possível, divulgue aos amigos deste canal. E toda quarta-feira você receberá uma nova postagem. Muito obrigado, fiquem com Deus, muita paz.